A gente está de volta com o programa Eclésia dessa noite, é o nosso último bloco, né? Dá tempo de você ligar para a gente ainda no 3871-9620, deixar sua pergunta ainda para esse bloco, ou então no eclesia@rs21.com.br, para deixar sua pergunta por e-mail, como fez o João José Honório de Souza. Ele é de Santa Rita do Passa Quatro. Ô, João, a gente comentou rapidamente aqui no intervalo sobre a questão que você colocou aqui. É lenda, tá? A gente não tem conhecimento dessa passagem na vida de São João Maria Vianney. Provavelmente deve ser alguma lenda. Também a Maria Donotila, de Itamonte, Minas Gerais, parabeniza aqui a gente pelo programa e manda um abraço pro Padre Guido no Dia do Padre. Obrigado. E a Marlene Ferreira Nunes, que é de Santa Bárbara do Oeste, ela quer saber, então, por que São João Maria Vianney se tornou o padroeiro dos sacerdotes? Exato. Olha, São João Maria Vianney foi canonizado pelo Papa Pio XI, no ano 1925, devido à sua postura de autêntico sacerdote a serviço dos fiéis, foi escolhido como modelo de todos os sacerdotes. Por isso, ele é o padroeiro dos padres. E nós nos sentimos gloriosos, cheios de entusiasmo diante disso, porque temos tudo para imitar as virtudes que caracterizaram a vida deste homem que se santificou, colocando-se a serviço de Deus para o bem dos irmãos. Tá certo. Agora, o senhor já contou pra gente, né, Padre Guido, que ele conseguiu mudar a realidade daquela cidadezinha lá de Ars. No final das contas, a cidade se tornou cristã, de maneira, inclusive, muito profunda, com muito zelo, seguindo o exemplo do seu pároco, desse grande santo, que, como o Padre Guido também já disse, a fama se espalhou de santidade já em vida, veio gente de toda a França para que ele pudesse atender, tudo mais. Agora, eu acho que não foi fácil viver aquele momento, porque em várias oportunidades ele quis desistir. Ele quis até fugir de Ars. Inclusive tem um episódio interessante, num momento que ele quis fugir. O que aconteceu, Padre Guido? Exato, que ele achou-se quase que impotente diante daquela situação de pecado. E de onde é que fui parar? Né? Começou a pensar. Né? E achou por bem, noite adentro, de sumir. Ele pegou poucas coisas consigo e se afastou de noite para ir embora. Só que fora da cidade tinha um rio. E mesmo com um tempo bom, digamos assim, não tinha chovido de uma maneira diferente dos demais, de repente o rio transbordou e chegou a cobrir também a única ponte. Olha só. Portanto, o santo não conseguiu passar pelo rio e teve que voltar. Acho que nisso deu tempo dele pensar um pouco mais, respirar fundo, de repente não querer desistir daquela missão, né? Exato, ele percebeu que estava diante de um sinal específico de Deus, né? Ele voltou, retomou a sua atividade de todos os dias. E gente passava a jornada atendendo as confissões. Interessante, um dia ele interrompeu as confissões, havia uma fila dentro da igreja e fora da igreja. Ele saiu da igreja e foi se encontrar com o último homem que estava na fila, que inclusive tem um pormenor, trajava um terno cor verde, este pormenor. Certo. E perguntou para este homem, o que é que você está fazendo aqui? E este homem respondeu, eu estou pedindo a quem está na minha frente de não dizer os seus pecados para o Senhor. Era o demônio. Ele percebeu que se tratava de um fenômeno extraordinário. Exato, e que de repente aquele cara desapareceu. Aliás, ele sofreu, o próprio São João Maria Vianney sofreu perseguições terríveis, né, demoníacas. Especialmente nas poucas horas noturnas que ele dedicava ao sono. Dormia geralmente 3 a 4 horas só por noite. Comia coisas frugais que ele mesmo preparava, inclusive, e minha gente, no forro do seu quarto, chegavam barulhos estranhos. O demônio que não dava sossego para este homem. Mas ainda bem que a vida espiritual de São João Maria Vianney era alimentada pela profunda devoção para com Nossa Senhora. Certo. Inclusive, ele aconselhava sempre aos seus fiéis
a reza do terço, a vida sacramental, sobretudo os dois sacramentos da confissão e da Eucaristia, e graças às suas constantes orações que conseguia também ganhar do demônio, que, claro, não se dava por vencido. Mas este homem conseguia penetrar na vida. Inclusive, Eric, é interessante, na época dele havia na França um grande padre, um pregador extraordinário, inteligentíssimo. E o povo da França usava uma historinha, digamos assim, fazia uma pergunta: qual é a diferença da pregação deste homem extraordinário e da pregação de São João Maria Vianney? E a resposta que circulava na França era a seguinte: quando pregava aquele homem extraordinário, as igrejas estavam superlotadas de fiéis e havia gente até que sentava em cima dos confessionários para não perder a oportunidade de ouvir este grande pregador. Quando pregava São João Maria Vianney, as pessoas não somente sentavam em cima do confessionário, mas procuravam no confessionário para confessar-se. Olha só. Porque o santo penetrava na vida íntima de todos os seus fiéis. É interessante a gente ter conhecimento da biografia desses grandes santos, que é o caso de São João Maria Vianney. Certamente, entre as pessoas que o procuravam, muitos estavam realmente interessados na conversão, no cristianismo, como de fato aconteceu em milhares de casos. Mas, assim como São João Maria Vianney, a gente também vê o episódio, isso muito comum na vida do Padre Pio, né? São Pio de Pietrelcina, que entre aqueles que estão procurando sinceridade no atendimento espiritual, há os curiosos também, porque ouve falar que tem um grande sacerdote, um grande santo, ou que acontece milagre, de repente, em determinada região. Como é que faz para lidar com esses curiosos que esses grandes santos têm que enfrentar na vida, Padre Guido? Eric, os curiosos sempre existiram. Olha, pegamos o evangelho de ontem, podemos até entender melhor. Jesus que fez aquele milagre da multiplicação do pão e do peixe para milhares de pessoas. Imaginamos o comentário destas pessoas quando chegaram em casa e imaginamos quanta gente saiu das casas no dia seguinte para encontrar-se com Jesus, pensando que Jesus faria também mais uma vez um outro milagre, o que na verdade não aconteceu. Aliás, Jesus aproveitou para falar do pão eucarístico. E, inclusive, sabemos qual foi a conclusão daquele dia. Muita gente, me desculpe na expressão, no gesto, pensou que Jesus não estivesse certo de cabeça e todo mundo foi embora. Até que Jesus ficou sozinho com o grupo dos 12 apóstolos e fez aquela triste pergunta: vocês também vos quereis ir embora? Ainda bem que Pedro respondeu: mestre, para onde é que nós vamos? Somente você tem palavra de vida eterna. Isto é, os curiosos sempre existiram e sempre existirão. Fez muito bem, Eric, a lembrar o Padre Pio de Pietrelcina, santo Padre Pio, né? E como também no caso de São João Maria Vianney, que às vezes ficava até um pouco áspero nas confissões, dizendo: não, você não precisa confessar-se, vá embora, cuide da sua família. Sobretudo quando ele notava que não havia arrependimento nos pecados. Por isso ele insistia muito na preparação. Olha, gente, você se imagina só, mas é verdade. Quem diria que às 3 horas de madrugada o santo suspendia o seu descanso noturno e chegava na igreja, já naquela hora. E já havia uma fila de pessoas que o aguardava, às vezes 1, 2, 3 dias, para poder confessar-se com ele. Olha só. Eu acho interessante também um pormenor nessas orientações que o São João Maria Vianney dava ali aos seus fiéis, que ele era muito claro ao combater o que ele chamava de ignorância religiosa. Né? Aquilo que ele dizia que um ignorante religioso não sabe nem o bem que está perdendo e nem o mal que está fazendo. Exato. Né? Interessante que justamente esse seminarista simples, que foi taxado muitas vezes de ignorante, mas que sobrepôs com a graça de Deus sua vida piedosa, etc., ele pôde lutar justamente contra a ignorância. Aliás, um dos superiores
do padre São João Maria Vianney, do então seminarista, que tem o sobrenome de Balley, padre Balley, justamente fez uma espécie de profecia, assim, quando ainda estava prestes a ser ordenado, né? Ele perguntou, esse jovem sabe rezar o rosário? Disseram, sim, ele tem uma profunda piedade, sabe rezar o rosário, e é muito piedoso, etc. Bom, então, essas deficiências que ele tem intelectuais, a graça de Deus vai cuidar e vai suprir. Isso mesmo aconteceu. Ele lutou contra essa ignorância espiritual, religiosa, de maneira profunda como ninguém. Exato. E nas pregações dele usava uma linguagem muito acessível e prática. Aliás, para nós padres, Eric, nós temos a obrigação da leitura do breviário, né, aqueles salmos com leitura, etc. No dia de hoje, dia de São João Maria Vianney, tem uma carta tirada de uma pregação dele, chamada Catequese, onde ele escreve esta frase. Diz, por que será que quando nós vamos na igreja, olhamos pelo relógio? Talvez queremos dizer para Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, e caímos fora. Mas nós, quando vamos nas casas das outras pessoas, não nos comportamos assim. Logo nós cumprimentamos, tomamos um cafezinho, queremos saber alguma coisa daquela família. Não temos pressa de ir para a nossa casa. Mas para Jesus está acontecendo isso. Isto não é um bom sinal. Isto é, com este tipo de frase, ele penetrava a vida das pessoas. Até o ponto que, voltando àquele grande obstáculo das badernas, das tabernas, das danças, etc., gente, ele conseguiu acabar com tudo isso. Havia outras maneiras de se divertir, como também hoje existe, nestes lugares onde a imoralidade fazia coisa que contra a lei de Deus. E foi muito perseguido por isso, certamente. Muito, no começo, foi até ameaçado, né? Mas sabe como é que é? Quando uma pessoa age em nome de Deus e para Deus, Deus intervém como pai, como padroeiro, como, digamos assim, protetor, e tudo se realiza conforme o plano divino. E é interessante, né, Padre Lido, que em alguns santos, a gente não sabe exatamente como que Deus faz para escolher, mas é a graça de Deus, a providência de Deus, mas em alguns santos acontece fenômenos extraordinários com o seu corpo, mesmo depois da morte. Sim. E São João Maria Vianney é um desses exemplos. O que aconteceu com o corpo dele depois da morte? Permanece até hoje incorrupto. Aliás, mais ainda... A gente até está acompanhando as imagens aí, Padre Guido. Essa foto, então, é uma foto atual. Sim, incorrupto exato. Significa que o corpo não se decompôs. Exato, ele está dentro de uma urna, como se estivesse dormindo, até o ponto, minha gente, que mesmo já tendo passado mais de 250 anos, até um pouco mais, a pele dele ainda é mole. E o corpo dele nunca entrou no processo de decomposição. Essa foto que a gente viu há pouco é uma foto atual e fica mesmo lá em Ars, Padre Guido, na França? Exato, né? O padroeiro, inclusive Ars, se tornou uma cidadezinha turístico-religiosa, digamos assim. Muitas pessoas procuram ver os lugares onde este homem dedicou toda a sua vida até a sua morte com 74 anos de idade. Só para repetir, se alguém perdeu essa informação, apesar dele ter levado cura para aquele povo, apesar daquele ter promovido curas espirituais e eventualmente também intercedido por curas físicas, esse apelido dele, Cura d'Ars, não tem a ver com o verbo curar. Não, exato. É uma palavra técnica latina que significa colaborador de, vigário paroquial. Legal, Padre Guido. A gente já está encaminhando para o fim do programa, mas a gente pode deixar como um encerramento para falar de São João Maria Vianney, algum legado do pensamento dele, alguma memória? Sim. Como que a gente pode lembrar em relação a isso a ele? Diria, em primeiro lugar, para todos nós padres, gente, tenhamos a alegria de ter um padroeiro no céu que cuida também de nós. Não foi por acaso que o Papa o elegeu como padroeiro de todos os sacerdotes. Procuremos nós também dedicar a nossa vida para os fiéis que Deus entrega aos nossos cuidados pastorais, numa dedicação sem limite, com o nosso sorriso, com a nossa alegria. Procuremos evitar cada vez mais as ocasiões do mal e que o nosso sacerdócio seja santo e exemplar diante de todos os fiéis, né? Por isso que São João Maria Vianney abençoe todos os padres do mundo
e todos os jovens que se preparam para serem padres. Isso, já o senhor vai então dar a bênção no dia do padre, o senhor vai dar a bênção para todos nós leigos e para os padres também que estão assistindo a gente. Agora, Padre Guido, é interessante a gente ver justamente a providência de Deus agindo nesse sentido, porque a igreja, no decorrer da sua história, teve muitos sacerdotes de inteligência extraordinária. Talvez as principais mentes brilhantes do Ocidente, principalmente, como, para dar exemplo, pouquíssimos exemplos, aquele sacerdote jesuíta que desenvolveu a técnica do Big Bang, né, o padre Lemaitre, aquele sacerdote belga, foi ele que desenvolveu a técnica do Big Bang, ou para citar um São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, por exemplo, gigantes da teologia, da filosofia, entre tantos outros, a gente poderia lembrar muitos outros aqui, mesmo aquelas pessoas que na escola eles não disseram para a gente que era padre, né, como é o caso de Copérnico, por exemplo, que era clérigo, e a gente não ouve, a gente não aprende assim na igreja, estava presente em importantes eventos científicos. E justamente a providência de Deus escolhe um sacerdote para ser padroeiro de todos esses, uma pessoa simples que nem estudar conseguia direito. Mas essa é a dinâmica e a metodologia de Deus, meu amigo. Deus sempre escolhe as pessoas mais fracas para até confundir os poderosos, né? Muito bem. Um grande abraço a todos, principalmente à família do seu Sadi, Dona Sandra, lá de Rio Claro, para a Frana, Viviane, Maria Inês de Bauru. E hoje, Eric, de uma maneira especial, parabéns para o seu querido papai, o seu Luiz Sérgio Módulo, que está de aniversário. Meu pai faz aniversário do dia do padre. Né? Meu pai foi seminarista, graças a Deus desistiu, senão não estaria aqui. Mas parabéns para meu pai, um abração. Desejando muitas alegrias e muitos anos de vida. E para todos vocês, prezados amigos, telespectadores, como sempre, o abraço fraterno e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Antes da gente encerrar o programa, a gente está acostumando aqui nos últimos segundos, último minutinho aqui do programa Eclésia, lembrar o tema da semana que vem. E na semana que vem é um tema muito interessante, que, aliás, está na boca do povo aí, devido a uma matéria saindo no importante programa de televisão aqui, você deve saber do que eu estou dizendo. A gente vai falar na semana que vem sobre o tema exorcismo. Né? A gente vai falar sobre exorcismo, sobre a ação demoníaca de maneira geral, sem folclore, sem nenhuma outra... A gente não quer dizer nada diferente do que a igreja ensina e que a igreja pensa. Então, semana que vem, Padre Guido, a gente vai falar sobre exorcismo, é isso? Exato. Um tema bastante delicado, mas que ninguém fique com medo, gente. Fique tranquilo que ele tem no poder o demônio, mas é limitado. E vamos ouvir exatamente qual é a doutrina da igreja a respeito do poder do demônio. Então fica aí o convite para os nossos telespectadores, avise seus amigos, quem se interessa por esse assunto, o Eclésia da semana que vem a gente vai falar sobre exorcismo, tá certo? Mais uma vez, um grande abraço a todos os padres, nossos amigos sacerdotes que assistem o programa Eclésia, de todo o Brasil, também aos nossos queridos sacerdotes aqui da Rede Século XXI, nesse Dia do Padre, que São João Maria Vianney rogue por todos eles e por todos nós, tá certo, gente? Lembrando também que você pode assistir o programa Eclésia no site, no portal da Rede Século XXI. O programa de hoje e os programas que a gente fez nos últimos dias, nas últimas semanas, semana passada que a gente falou sobre Igreja Maronita, Igreja Oriental, deu tanta repercussão, está disponível no nosso site www.rs21.com.br, basta procurar por programa Eclésia, tá aí, rs21.com.br, procure por programa Eclésia, fica disponível então, todos os programas que a gente faz aqui, fica disponível depois na internet, tá certo, gente? Um grande abraço, uma boa semana, a gente se encontra então na semana que vem para conversar um pouco mais aqui com o Padre Guido no programa Eclésia, tá certo? Tchau, tchau, até lá!